Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje, né, vamos falar sobre um tema muito importante, que são as alergias, principalmente respiratórias, né? E quem está com a gente é a doutora Elke Mascarenhas, minha amiga aí, médica pediatra. Boa noite, Elke. Se apresenta para o pessoal aí, por favor. Boa noite. Primeiro, é um prazer, né, estar aqui com você. As pessoas não sabem, mas é a minha primeira live. O Fábio me arrastou para essa. Então, eu sou médica pediatra, sou formada pela Federal do Paraná em 1997. Eu fiz pediatria no Rio de Janeiro, pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, em 2000. E depois voltei para Curitiba, né? E comecei a fazer alergia pediátrica no HC, lá do UFPR. Né? Então, minha formação, eu sou pediatra. E é um prazer estar aqui com o Fábio e com vocês. Né? Cortou um pouquinho aí, Elke. Espera um pouquinho. Tá. A internet deu uma picotada aí. Espera um pouquinho. Eu estou te vendo bem. Não, agora voltou, agora voltou. Cortou o finalzinho da tua formação aí, por favor. Então, o finalzinho, quando eu fiz a pediatria no Rio, depois nós voltamos a Curitiba e eu fiz alergia de novo, na UFPR, da onde eu me formei, né? No HC, eu fiz alergia geral e pediátrica. Claro que como pediatra, né, a gente tem um olhar um pouco diferente aí para a pediatria para as crianças. Mas a minha formação, então, é essa. Eu sou pediatra e sou alergista. Legal, muito bom. Então, como alergista, você mexe muito com alergias, né? E é disso que nós vamos falar hoje, né? Então, definir um pouquinho para nós aí, né? O que é a alergia, Elke? Vamos começar falando nisso, né? Então, se a gente for falar, a alergia, ela é uma coisa muito ampla, né? Então, se a gente for focar um pouquinho mais agora nessa época do ano, que é a época do inverno, a gente falar um pouquinho mais das alergias respiratórias, elas são doenças inflamatórias crônicas, na verdade, né? E que acometem, quando falamos em alergia respiratória, as nossas vias respiratórias, né? E eu brinco com os pacientes dizendo que o lugar que a alergia ataca tem um nomezinho diferente. Então, quando ela ataca o nosso nariz, vamos dizer assim, nós temos a rinite, e quando ela ataca o nosso pulmão, nós temos a asma. Uhum. Então, né, eu costumo sempre falar, né, em muitas aulas, que a gente sempre trabalhou aí como professor de patologia, né, que a alergia é quando o nosso organismo reage de uma forma exagerada, né? Então, ele tem que atacar, ele tem que, né, como se fosse, né, um mecanismo de defesa, né, um exército que está ali, né? Então, em vez de tem que matar uma formiga, usa uma bazuca para matar uma formiga, né? Mais ou menos isso, para o pessoal entender, né? E aí, essa reação exagerada do organismo acaba fazendo, às vezes, mais mal do que o próprio alergeno, né? Do que o próprio antígeno, né? Que está entrando no corpo, né? E é assim que eu costumava definir quando a gente dava aula, né? Para alergia, né? Uma reação exagerada e totalmente desproporcional do nosso corpo a um agente, a um antígeno, a alguma coisa, né? Exatamente, né? Eu falo isso também, eu falo para os pacientes, vocês são os exagerados, né? E, infelizmente, a gente tem, às vezes, a gente paga algumas contas aí por conta disso, né? Mas eu também digo que nós estamos numa época que, graças a Deus, nós temos tratamento para quase tudo, temos o controle para quase tudo, né? Eu vivi muito isso porque eu sou um alérgico, né? Tenho rinite alérgica, tenho asma, tenho dermatite atópica, né? Tenho tudo que pode do atópico aí. Sofri muito na época da infância com isso daí, né? Então, nós vamos conversando aí um pouquinho e eu vou colocando um pouco dessa minha experiência pessoal, além de médico aí. Bom, então vamos lá, Elke. Então vamos falar um pouquinho da rinite alérgica, né? Vamos falar um pouquinho da rinite? O que caracteriza essa rinite alérgica, né? Isso. Olha lá, você acabou de fazer um sinal clássico do alérgico, né? Então, a rinite alérgica, gente, é quando, é assim que eu costumo explicar, de uma forma bem simples, né, para as pessoas entenderem.
É quando eu tenho uma inflamação por conta de um processo alérgico, que a doença alérgica é uma doença inflamatória. Eu sei que às vezes parece uma coisa meio confusa, mas por conta desse processo alérgico, eu tenho uma inflamação das minhas vias aéreas. Então, a rinite é quando eu começo com o nariz, que ou está sempre trancado, ou eu tenho aquela coriza que não melhora, né? Ou eu fico na coceira. Então, até a coceirinha a gente pergunta, escuta, você percebeu se seu filho coça o nariz? Não, doutor, ele não coça. Aí eu falo assim, mas ele fica assim, ó, sim. Então, essa é um sinal clássico da rinite. Então, é o prurido, é a coceira do nariz, ou tranca, ou escorre, ou tudo junto. Então, tem uma classificação aí para rinite também. E tem pessoas que, além disso tudo, ainda tem o pigarro, muita gente não sabe, mas aquele, né? E os espirros matinais, aqueles espirros que vêm 10, 15 espirros seguidos. Então, todos esses sinais são sinais da rinite. Eu posso ter um deles, eu posso ter todos eles. Aí, conforme essa queixa, né? Conforme o que te incomoda mais, a gente tem um tratamento para isso, né? Legal. E a rinite é mais comum em crianças mesmo, né, Elke? Bom, na verdade, assim, a rinite, ela abre o quadro geralmente na infância. Então, lá entre os seus 3 e 6 aninhos, quando a criança começa, né, os sintomas de queixa no consultório, o meu filho vive doente, ele vive gripado, Opa. ele vive... Tá cortando a internet aí, o Elke. Espera um pouquinho. Ah, Tá dando deu uma cortada boa e não deu para entender nada nessa última parte aí. Tá conectado no Wi-Fi aí direitinho? olha, eu estou no Wi-Fi, mas deixa eu ver se eu troco para o meu 4G aqui, se eu melhoro. Eu estou aqui no consultório, eu vou dar uma tentada aqui. Vou tentar, será que tá aí? Você está me ouvindo bem agora ou não? Melhorou? Agora tô, perfeito. Pois é, não sei, vamos ver. Bem, ó, então assim, voltando um pouquinho, né, a questão dos sintomas da rinite. Então, não sei até onde vocês conseguiram escutar, mas esses sintomas que parece que você está sempre gripado na infância. Então, é quando geralmente abre o quadro, né? Então, aquela queixa da mãe dizendo, meu filho está sempre doente, ele está sempre com gripe. Quando você vai fazer história, você começa a perceber que às vezes não é gripe, que pode ser rinite, porque os sintomas são muito parecidos, né? Então, aquela criança que vive corizando, vive espirrando, e a mãe fala, todo mês ele está gripado. Quando a gente tira uma história melhor, né? Escuta quantas vezes por mês, ele coça o narizinho, né? E aí a gente consegue chegar nesse diagnóstico da rinite. Então, geralmente a rinite abre na infância. Mas, né? Nós temos vários tipos de rinite, alérgica, não alérgica. E tem rinites que tem como gatilho, por exemplo, a gestação. Nunca tive manifestações também, né? E a rinite, diferente da asma, ela não melhora conforme a idade, né? É uma coisa que geralmente a gente leva para a vida, mas tem controle, né, gente? Então, a gente depois pode falar um pouquinho sobre os controles, mas é uma coisa que você, durante a vida, vai ter que conviver e vai ter que controlar, né? Legal. Bom, até para a gente começar a falar, então vamos falar um pouquinho da asma aí, vamos definir as duas, que elas andam muito de mãos dadas, a gente vai discutindo e já tem umas perguntas também, a gente já vai jogando as perguntas. E a asma, né? A asma, a bronquite que o pessoal fala, né? Como é que é Então, a asma, El? bastante confusão também, né? A asma, para a Uhum. gente, para o meio médico, a gente sabe que a diferença entre a asma e a bronquite, realmente. Mas, de uma forma popular, as pessoas falam asma e bronquite como se fosse a mesma coisa, né? Então, a asma ela é uma doença inflamatória das vias aéreas, então ela faz uma inflamação dos meus brônquios, né? E por custa dessa inflamação, eu tenho alguns sintomas, né? Então, esses sintomas, geralmente, o sintoma mais fácil é quando a gente vê uma pessoa sibilando ou chiando o peito, né? Então, aquela falta de ar, aquele chiado, essa é a forma mais fácil de você fazer o diagnóstico, né? Então, aquela pessoa que já tem esse chiado, esse sibilo, umas 2, 3 vezes ao ano, ou
Se eu tenho um cansaço exagerado, né? Eu vou fazer uma atividade física e eu começo a perceber que eu estou cansando mais rápido que os outros, ou eu tenho crises de tosse depois de alguma atividade física, isso também são sintomas da asma. Então, a asma não é só o broncoespasmo, não é só o sibilo, não é só o chiado. Ela também tem essas manifestações respiratórias que muitas pessoas nem sabiam. Então, outra coisa muito interessante aqui no consultório é quando a mãe fala assim, doutora, mas meu filho tem asma só porque ele tosse? Aí você vai ver, né? A criança tosse para dormir, para acordar, ela tosse para rir, para chorar, ou ela tosse quando ela no pula-pula, né? Então, aquela criança que está no pula-pula e começa a ter crise de tosse, ou ela para de brincar antes para conseguir respirar. Isso, gente, já é, né? Já são sinais de asma. E quando vem o broncoespasmo, muitos se assustam, mas ele nunca tinha nada e de repente ele começou a chiar. E quando você vai ver, não é bem assim. A criança já vinha com sinais, já vinha com sintomas da asma e a população em geral não sabe, né? Muito bem que esses sinais da tosse e do cansaço também pode ser da asma, não necessariamente só o chiado, né? Mas é uma inflamação reversível, você pode tratar e você ter a sua vida completamente normal, né? Ótimo. O que não pode, né? O que não pode é a gente não tratar, porque a asma ainda é uma doença grave, com alta taxa de mortalidade, alta taxa de morbidade, né? Então, assim, muitas pessoas morrem por ano por conta da asma no Brasil e no mundo. Isso não é tão falado, assim, acho que nem é tão conhecido. E se você não entrar num tratamento adequado, você corre o risco, mesmo da asma leve, tá, gente? De entrar numa crise muito forte, né? Então, a asma, essa doença que ela pode ter o fundo alérgico, mas é uma doença inflamatória, que tem tratamento, mas precisa, o que eu acho que a gente precisaria ter mais diagnóstico, né? Que às vezes passa um pouco batido, né? Uhum. Eu tive uma asma moderada para grave na infância, depois melhorei muito, né? Mas era aquele quadro típico, né? Daquela falta de ar, daquela dispneia, daquela tosse. Piorava com a atividade física, piorava quando mudava o tempo, piorava quando tinha algum alergeno, né? Você respirava alguma coisa diferente, né? E realmente aquela sensação de falta de ar total mesmo, né? Que você não consegue respirar direito, né? Então, Elke, vamos lá. E a asma e a rinite andam de mãos dadas, né? Normalmente. Andam muito, né? Muito de mãos dadas, né? Toda Uhum. pessoa, assim, tem uma continha aí, né? A rinite, as pessoas que têm rinite, tem uma porcentagem boa que tem asma. Mas as pessoas que têm asma, a maioria, 80%, tem a rinite. E por que elas estão tão ligadinhas assim, né? Porque nós chamamos a nossa via aérea, às vezes, de via aérea única. Ou seja, né? A pele, vamos dizer assim, que está dentro do meu nariz, ela é muito parecida com a pele do meu pulmão, e depois você pode falar um pouco disso também. Mas muitas pessoas que começam com uma crise de rinite, elas podem facilmente evoluir. Eu falo para os pais, gente, começa a rinite, daqui a pouco está descendo para asma, né? E de repente ela entra numa crise de asma também. Então as duas sim, elas estão bem juntinhas, né? Durante a vida, a asma, ela tem uma história de melhora, né? Então muitas crianças, tem um grupo aí que vai melhorar entre lá com seus 7, 9 anos de idade, tem um grupo aí que vai melhorar na adolescência. E é uma porcentagem muito pequena, aí uns 3, 5%, que vão levar isso para a fase adulta. Mas a rinite é danada. A rinite, ela pode persistir, né? Ela é mais É o meu chatinha. caso. É o seu caso. Exatamente o meu caso, né? Legal, ó. Já tem algumas perguntas aqui, já vamos começando a responder umas perguntas. E, pessoal, vamos fazendo perguntas aí, que a gente vai Vamos conversando lá. aqui e vamos respondendo as perguntas, ó. A responsável por essa live aqui, a doutora Luciana Sec, tá? Ela que falou para te convidar. Ah, Luciana, bom saber. Ai, ai. Então, ela conversa aqui, ó. A asma é uma doença autoimune ou nem sempre? Não, a asma, por definição, é uma doença inflamatória crônica, né? Se ela tem um fundo, às vezes, ela tem mais um fundo, talvez, queira dizer, genético e hereditário, né? Então, como ela tem essa questão genética, assim, tem muito da questão hereditária.
Aí sim, né? Mas ela, por definição, é uma doença inflamatória. Mais inflamatória, né? E pode, Uhum. né? Às vezes pode ter um fundo, mas é mais um fundo, por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe que tem, ou se eu tenho uma rinite, por exemplo, a chance de eu passar isso, né, para um filho meu é de 40% até 50%. Você imagina, é muito alto, né? Então você pega um casal que os dois têm rinite, o filho, coitado, já nasceu ali, né? 80% de chance dele ter rinite também. E a Uhum. asma é a mesma coisa. Até para o pessoal entender aí, né? Quando a gente fala em doença autoimune, nós estamos falando do organismo atacando o nosso próprio corpo, né? Com um anticorpo, o organismo produzindo um anticorpo para atacar o nosso próprio corpo. E, na verdade, na asma é muito mais uma reação exagerada do corpo, né? Tá? Que acaba dando uma resposta inflamatória exagerada, propriamente do que uma doença autoimune, propriamente dito mesmo, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Agora aqui, ó. O Júnior Vasconcelos, pediatra, aqui ele está perguntando se a asma pode ser desencadeada por alimentos. Isso é um dado interessante, esse é o dado eu não sei. Eu conheço o Júnior, ele foi residente nosso aqui, se é o mesmo Júnior que eu estou achando. Está lá em Três Lagoas agora. Então, Júnior, é o seguinte, até então, o que estava muito fechado é que não teria por alimento, deixa eu só terminar a frase, né? Não teria relação. Tem relação mais com o que você inala, né? Agora, se eu estiver numa anafilaxia mediada por IgE, que é célula da alergia, aí eu posso ter um acometimento do meu pulmão. Por exemplo, eu sou alérgico a leite de vaca. Fui lá e tomei o leite de vaca. Entrei naquela crise gravíssima de alergia. Aí eu posso ter um broncoespasmo, tá? Porém, tem uns estudos novos aí que eles estão estudando partes da proteína do leite da vaca, são estudos ainda que estão vendo se teria chance, sim, de ter alguma relação, mas assim, gente, sabe? Piorar uma secreção, piorar uma coriza, né? Mas a grosso modo, tá? Eu sei que chega muita mãe aqui dizendo, doutor, é o leite que dá crise no meu filho. Ainda isso não está muito fechado. A princípio, não. A grande maioria, né, das crises, elas são mediadas por aeroalérgenos, aquilo que você respira. Mudança de clima, mofo, cheiro forte, né? Mas esses estudos, sim, falando dessa proteína do leite de vaca, essa partezinha da proteína, eles estão vendo se ela teria relação com esses sintomas mais secretivos, tá? Mas para a crise em si, eu acho que a gente tem que focar mais no que você respira, mudança de clima, aí sim. Aí a gente pode conversar que isso tem muita relação. Até que a Luciana fez um comentário aqui, né, da relação da asma com amamentação ou lactação com fórmulas, né? Que ela colocou aqui, acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Isso. Tem duas coisas, né? Eu acho que ela quis dizer que na questão da proteção para alergia, né? A criança que é amamentada ao seio materno, com leite materno, ela tem uma proteção muito maior do que a criança de fórmula, tá? Não estou dizendo, gente, que isso seja uma coisa super definitiva para a sua vida. Nossa, eu não aumentei meu filho, ele vai ter asma. Não é isso. Mas o que os estudos dizem é que quando você amamenta o leite materno, a sua proteção para a parte da alergia é muito maior. E a explicação que eu acho extremamente interessante é porque o leite materno, além de todos os benefícios que ele tem com proteção, imunoglobulinas, ele faz com que o nosso leite, né? Eu falo nosso, que eu também sou mãe, né? Que o leite materno, ele faz com que tenha uma colonização no intestino por bactérias do bem, vamos dizer assim. Então, as crianças amamentadas ao seio materno, com leite materno, elas se colonizam de bactérias que fazem com que elas tenham uma proteção maior no futuro contra as alergias. Tá? Então, nesse ponto, sim. A fórmula não chegou ainda nesse nível, porque eu falo que o leite materno é um master, assim, ninguém chegou perto dele ainda, né? Mas o leite materno, ele é muito superior à fórmula. A fórmula, ela é necessária em vários casos, tá, gente? Não vamos também demonizar a fórmula aqui. Se precisa, vai usar, né? Tem fórmulas ótimas. Elas não têm essa capacidade ainda de colonizar o intestino do bebê com bactérias do bem, que protegem esse bebê contra alergia também, né? Acho que é mais nesse sentido aí.
Deixa eu te perguntar uma coisa, é o que você estava falando que algumas mães comentam aí, né? Ah, não, mas meu bebê toma o leite e tem tosse, não sei o quê. Pode ter uma relação aí, uma confusão com doença de refluxo nessa história aí, Essa é dessas outra crianças? polêmica enorme, né? A gente fala do refluxo, essa é a polêmica, né? A gente fala do ovo e da galinha, quem que veio primeiro, né? Então, Sim. assim, essa é a história mesmo, do ovo e da galinha, quem que vem? O refluxo é que piora a asma que piora o refluxo, os dois aí, né? Não se bicam. Na verdade, assim, se eu tenho uma asma controlada, né? E falando no refluxo um pouco, pensando no refluxo mais de bebezinho, daí já não seria asma, né? A gente pensaria mais numa bronquiolite, outra situação. Então, vamos colocar uma criança mais velha com refluxo. Se ela está com refluxo tratado, se ela está com uma asma tratada, vai ser difícil essa associação. Mas sim, se aquela criança está deitada, aí isso também eu puxo as orelhas das minhas mães aqui. Se eu estou deitada lá no meu berço, pega a mamadeira e faço assim, gente, não dá, né? Mamar deitado, você fabrica um refluxo ali. E isso também pode piorar muito a questão da tosse e dessa microaspiração de leite, e aí pode piorar minha asma, sim. Né? Então, nesse sentido, se você tiver um bom controle da sua asma e um bom controle do seu refluxo, teoricamente está tudo certo. Agora, não. Põe uma madeira na criança deitada, né? Não estou tratando adequadamente, aí pode ter uma piora, assim, né? Eu não vou dizer que um seja a causa do outro, mas, assim, os dois juntos, às vezes, eles podem se piorar se eles não estiverem controlados, né? Uhum. E então vamos lá. E quais são os principais alergenos? Ou é o que assim, o que mais causa, né? Qual que, assim, sei que tem N, e tem pessoas que têm alergias a coisas Né? mais inusitadas possíveis, mas de um modo geral, quais são esses principais alergenos causadores de de alergias respiratórias? Ó, os principais, de longe, são os ácaros, né, gente? Então, assim, o ácaro, quando a gente fala, às vezes as pessoas também não conseguem imaginar muito o que é um ácaro. O ácaro é um aracnite, eu brinco que ele é um carrapatinho que ninguém enxerga. E para vocês terem uma ideia, a gente tem milhões. Se você contar ácaro do seu colchão do travesseiro, vai bater uns 2 milhões, uns 3 milhões, né? Mas, doutora, e se eu tiver um travesseiro novo, um colchão novo, ele vai estar lá do mesmo jeito, né? Claro que se eu deixar arejado, né? Se eu tiver boas condições de higiene, melhora bastante. Mas eu sempre vou ter ácaro no meu colchão, no meu travesseiro. E eles são os que mais causam. Depois do ácaro, gente, que tem vários tipos de ácaro, a gente geralmente testa os mais famosos, né? Que são 2 ou 3 aí. Mas eu tenho depois do ácaro uma coisa que ninguém liga muito, que é para barata. Então, quando eu falo assim, poxa, você é alérgico a barata, mas doutora, não tem barata na minha casa. Eu falei, se não tem barata na sua casa, me fala o que você faz, né? Porque tem barata na casa de todo Sempre mundo, tem. gente. Desculpa falar isso para vocês, mas todo mundo tem baratinha na casa. E digamos que a sua casa seja a única que não tem barata. Se o vizinho tiver e ela troca aquela casquinha, aquilo vira pó, né? Então, na verdade, a barata, o ácaro e os epitérios, pelinhos de gato e cachorro, tudo isso faz parte da poeira doméstica. Aí sim, né? Então, a poeira doméstica é uma das coisas que mais vai causar rinite e asma nas pessoas. Depois tem outras causas, tem o mofo, tem fungos, né? Algumas pessoas fazem com animais. Aliás, só deixar uma lembrete. O gato e cachorro, gente, se você for ver, dos alérgicos, só 10% a 15% são alérgicos a animais. A maioria entraria na poeira doméstica, né? Que é composta por ácaros e é composta por barata e os epitérios de animais. Então, se você for me perguntar, Legal. são esses aí, né? Legal. Elke, e a questão, nós estamos no inverno, né? Essas crises costumam piorar bastante no inverno, né? Qual a relação aí da alergia com o inverno, com o frio, né? Com essa época do ano que nós estamos aí? Eu costumo dizer que assim, aqui é o negócio do sazonal. O inverno vem todas as alergias respiratórias e o verão acaba vindo as alergias de pele, troca um pouquinho, né? O nosso inverno, gente, claro, o nosso Brasil é continental, né? Se eu for falar aqui na nossa região do Centro-Oeste, nós temos um inverno frio e seco. Então, é a combinação perfeita para o alérgico, né? Inverno frio, inverno seco, e ainda na nossa região nós temos as colheitas. Então, vai começar a coletar o milho, né?
Tudo isso junto, a gente recebe muitas pessoas aqui nessa época do ano com as alergias respiratórias. E para piorar um pouquinho, nós temos os vírus também. Então, quando você pega a criançada que está indo para a escola, junta o tempo seco, né? Frio, colheita e ainda por cima virose de escola, então aí você tem um prato perfeito para os alérgicos piorarem bastante. Se eu estivesse no sul, né, na minha terrinha lá, se eu estivesse lá no sul agora em Curitiba, eu tenho uma umidade relativa em Curitiba de 80% muitas vezes. Então é o úmido, é o frio, é o mofo, que também pioram bastante. Então no inverno é um conjunto de situações que acabam piorando as alergias respiratórias, né? Você pega uma casa fechada, você não tem tempo às vezes de limpar aquela casa, o ácaro tá lá, né? Você não consegue abrir a janela para ventilar. Então tudo isso acaba piorando bastante mesmo. Legal, ótimo. E aí, vamos falar um pouquinho. E essa relação aí dessas alergias com infecções respiratórias, né? Ai, Aquelas crianças que têm a rinite e depois pega a sinusite. E aquele monte de sinusite naquela criançada, que o pessoal fica tudo desesperado com isso, né? Qual que é a relação da infecção respiratória com a alergia aí, o Elke? porque um dos gatilhos da asma, gente, é o vírus, né? Então, ele serve como gatilho. A gente fala muito de gatilho, né? Então, que seriam os ácaros, a barata, o pelo de animal, o cheiro forte, a mudança de clima, né? Às vezes eu tenho uma asma não alérgica, muda o clima, eu entro em crise também, mas os vírus são também os grandes gatilhos, né? Nós estamos numa época muito estranha, eu até comentei isso com outros colegas, eu acho que eu nunca vi um outono tão esquisito como esse, né? Tem algumas hipóteses para isso, né? Tem a questão do Covid, que dominou aí 2 anos, né? Os vírus todos se concentraram só no Covid. De repente, esse Covid fez uma queda e os outros parece que estavam todos esperando. Criança voltando para a escola com vírus que voltaram a se manifestar, né? Eles chamam isso de interferência viral, provavelmente do Covid, então eles estão vindo com toda a força aí. E esse outono está bem diferente, sabe? Então, viroses ou vírus, vamos falar em vírus que eu acho mais legal, você pega um vírus sincicial respiratório, por exemplo, que geralmente aparecia nessa época do ano, desde fevereiro, março, a gente está vendo vírus sincicial, né? Muitas crianças internadas, aí entra as bronquiolites, a gente pode falar outro dia disso, mas aí entra as bronquiolites dos bebezinhos, né? Então, quando chegam essas famosas viroses, isso também serve como gatilho, e aí a gente tem esse mundo de criança doente. O que está acontecendo muito são essas confusões. Então, entrou na escolinha, pegou o vírus, fez o gatilho, entrou em crise, melhorou, voltou para a escola, pegou outro vírus e começa todo o ciclo de novo. Cada vírus diferente que você pega, você pode fazer essa reação, né? Mas é isso, gente. Vírus, essa época do ano, a coisa tá difícil, viu? Tá difícil, mas a gente vai passar por isso. Uhum. Ó, a Luciana comentando aqui também da questão do pessoal com asma pegar o Covid, né? O meu exemplo aí, quase morri de... Eu sou um exemplo, quase morri de Covid aí. Nossa, Mas vamos falar um eu pouquinho disso lembro. também. Hum? Ó, a questão da asma e Covid foi uma coisa bem interessante. Quando o Covid apareceu, gente, foi meio um desespero entre os pediatras pelo seguinte. Na época, e ainda hoje, a gente fala, não é legal você inalar com inalador convencional, até em pronto-socorro, aquele inalador, né, que sai a fumacinha, porque aquilo difunde o vírus. Então, até aqui em Dourados, os pediatras se uniram, a gente fez uma campanha para arrecadar espaçador, que são aqueles inaladores portáteis, né? Aqueles dispositivos, né? Para ajudar na inalação. E esses espaçadores a gente espalhou para tudo que é posto, vamos lá, as crianças agora vão ficar péssimas, os asmáticos vão ficar péssimos. E o que a gente viu? A asma leve, as pessoas com asma leve foram as menos acometidas. O porquê, né? Então, as hipóteses seriam que as pessoas com asma leve, tá, gente? Leve, vamos falar da asma grave. As pessoas com asma leve teriam ou menos receptores, ou porque estavam em tratamento com corticoide inalatório, elas não foram assim tão acometidas. A asma moderada e grave, esse aí era um ponto
de risco. Então, a asma grave, sim, era ponto de risco para a Covid, né? Eu não sei qual era a sua classificação, mas eu sei que você ficou, graças a Deus, você saiu bem, mas você não ficou bem, né? Ficou mal pra caramba. E provavelmente, se você estava numa classificação de asma grave, você tinha um fator de risco, né? Ou asma não tratada era um fator de risco. Eu tive uma asma de moderada a grave quando era criança, na adolescência melhorei. Fazia mais de 5 anos que eu não tinha nenhuma crise, Nossa. né? Tanto que nem estava tratando no momento, né? Porque realmente só. E essas crises depois de adulto é assim, né? Usam uma inalação com com broncodilatador e tá bem, né? Nem tomar remédio crônico não tinha. E mesmo assim, minha Covid complicou, fui parar na UTI, fiquei 8 dias entubado, né? Mas agora estou bem. Mas foi uma situação complicada aí, né? Foi um susto. Mas tive asma grave na infância, né? Engraçado, porque assim, o que eles viram, por exemplo, as crianças, que, como eu falei, né, as crianças com asma, elas nem entraram nos critérios de prioridade de vacinação, porque a asma leve, ela não, por algum motivo, que eu falo que, por Deus, né, as crianças com asma leve, elas foram mais poupadas do que as outras. Talvez por estar em tratamento, né? Então, o tratamento, na verdade, quando você está em tratamento, você se garante para você não ter uma crise grave, para você tocar sua vida, para você fazer as coisas que todo mundo faz. Quando eu falo isso é porque muitas mães, mesmo com a criança tratada, falam assim, filho não corre, filho não vai no pula-pula, né? Filho não faz aquilo. Eu falo, gente, se ele está tratado, é para fazer tudo. Ele vai no pula-pula, ele vai tomar sorvete, ele vai mergulhar na piscina. O tratamento é para você ter sua vida absolutamente normal, né? Mas para o Covid foi uma coisa diferente. A asma grave, sim. No seu caso, você levou um susto aí. Levei um susto considerável. Ó, aqui quem está fazendo um comentário aqui, o Ademir Baena, doutor Ademir Baena, fonoaudiólogo, né? Falando aqui de que os processos alérgicos, sinusites, rinites, agravam muitos problemas de voz, causam disfonia aí. Ele falando aí da experiência dele aí nessa área. Com certeza, a gente recebe muito a pessoa em crise, né? E é até interessante essa troca com o fono, né? Porque, às vezes, a pessoa chega em crise mesmo, assim, da questão da fala, da voz e do ouvido. Então, isso é uma coisa interessante. A rinite, quando ela está muito atacada, ela pode fazer perda auditiva, né? A minha filha mesmo, ela fez uma perda auditiva de 30% por conta de rinite, né? Então, você pensa que o nariz se comunica também com o ouvido. Então, esse edema que você faz, você também pode ter uma disfunção aí da audição e da voz, né? Que nem o doutor falou. Então, ó, uma pergunta aqui. A Luana Flores perguntando: como diferenciar a alergia de gripe? Essa pergunta aí é a pergunta do milhão, né? É assim, gente, não é uma coisa fácil. A gente tenta pegar os sintomas de uma forma geral, uma forma mais sistêmica. Vamos lá. A rinite, geralmente, o seu estado geral não é ruim. Você está com o estado geral bom, mas ali, né? O nariz está daquele jeito, está trancado, você está espirrando, coçando, mas você está bem. Geralmente a gripe, ou até mesmo o resfriado, você tem aquela coisa do eu estou sentindo meu corpo mais pesado, eu faço uma febre baixa. E uma coisa vamos deixar bem claro, gente, a alergia, que tanto a rinite quanto a asma, elas não fazem febre, né? Se eu tiver com febre, eu vou ter que procurar outra causa, né? Essa minha rinite, sim, ela pode até me facilitar uma rinocinusite, né? A minha crise de asma pode me facilitar uma bronquopneumonia, mas se deu febre, aí vocês vão esquecer, eu tô com uma febre porque eu tô com rinite. Não, aí você vai pensar que você pode estar realmente com uma gripe. Uma coisa interessante, que eu acho que até os infectos devem ter percebido muito isso, é que eu recebi aqui no consultório assim, doutor, estou com uma crise de rinite. Aí eu olhava, a pessoa já estava meio cansada e tal, eu dizia assim, a Covid. Não, doutora, é rinite. Eu falei, você não tem como saber se é rinite ou se é Covid se você não testar. Eu vou te falar, uma estimativa de uns 60% naquele pico que a gente teve no início do ano foram Covid. As pessoas me ligavam, doutora, era Covid, entendeu? Então, é difícil a diferença. Se você está sentindo o corpo mais cansado, mais pesado, febre baixa, vai ser a gripe.
Se você está bem, mas aquele teu nariz está te incomodando só mais aqui na região da face, provavelmente é uma rinite. E tem vezes que você não consegue definir, que nem eu acabei de contar, da questão do Covid, né? O Covid fez muito sintoma no começo do ano de coriza e obstrução nasal e parecia muito crise de rinite, né? E ainda mais, né? Quem está com a rinite não dorme bem, acorda cansado, né? E às vezes você também pode confundir esse cansaço da tua falta de sono, da tua falta de qualidade de sono, com uma gripe. Pode acontecer também, né? O que eu costumo dizer assim, se você entrou numa crise e você acha que é uma rinite, você entra com a tua medicação de resgate, né? Entra com o teu antialérgico, faz a tua lavagem nasal. E se você não melhorar ou acabar evoluindo para outros sintomas, daí geralmente é porque tem mais alguma coisinha junto aí, né? Legal. Deixa eu só dar uns recados aqui, ó, pessoal. Estamos com uma audiência grande aqui, bastante gente, mas tem uma rotatividade, estou vendo bastante gente entrando agora. Então, quem entrou agora e perdeu o começo da live, quiser assistir essa live inteira, essa live está sendo gravada. Terminando aqui, ela vai estar disponível aqui no Instagram e a partir de amanhã lá no canal do YouTube do Artemis Laboratório, tá? A gente tem mais de 50 lives aí, falando de diversos temas, tá? E aí vocês vão poder estar acompanhando aí com a gente essa live na íntegra lá no nosso canal a partir de amanhã, tá? E vão fazendo perguntas aí, porque são essas perguntas que vão engrandecendo a nossa live aí, tá? Então vamos lá. O Elke, o diagnóstico, né, é essencialmente clínico mesmo, né? Exames não tem um exame específico, né, para diagnóstico, basicamente é a clínica mesmo, né? Isso mesmo, assim. Basicamente, é a história, né, e o exame físico. Então, assim, muitas pessoas chegam aqui com a esperança de que eu vou pedir um exame mágico e a gente vai definir, olha, você tem asma ou não tem. E eu acho que ela até se surpreende quando eu começo com aquele monte de pergunta. E eu falo, gente, agora vamos começar as perguntinhas chatas. Você tosse quando você vai dormir ou vai acordar? Seu filho tem tosse noturna? Quantas noites ele tosse por semana, né? Você cansa mais rápido? Então, são perguntas que muitas vezes a pessoa não sabe nem responder. Ela fica, nossa, será que eu nunca parei para pensar nisso? Né? Então, basicamente, uma boa história, né? Um bom exame físico te dá o diagnóstico. Mas eu tenho exames complementares que me ajudam, às vezes até no tratamento, né? Se eu pensar numa imunoterapia, terapia com vacina, que são os exames de dosagem de IgE específica, que são esses exames de pele, né? O PRIC, né? Que é o exame do PIC na pele. Eu tenho exame pelo sangue, que é dosagem de IgE específica pelo sangue. Eu tenho espirometria, que é para ver a minha função pulmonar, eu também... Todo mundo que tem asma tem que fazer uma vez por ano, pelo menos. A gente parou um pouquinho naquele início do Covid, com medo um pouco da contaminação, mas é um exame que precisa ser feito, né? Para que eu tenha uma noção, primeiro, a espirometria me dá uma noção do acometimento que você tem no pulmão dessa asma, e os exames complementares de alergia, eles me dão uma noção do que eu estou combatendo. É o ácaro, é o cachorrinho, é o fungo, é o mofo, né? Para a gente tentar direcionar o tratamento. Mas, basicamente, se eu não tiver uma boa história, um bom exame, a gente não consegue definir, né? Então, muitas vezes, tem até mãe que chega e foi outro colega e falou, doutor, o doutor lá falou que eu tenho asma. Eu acho que eu não tenho. Aí, no final, eu falo, eu sinto informar que você tem, mas eu vou te informar com alegria que nós temos tratamento, né? Então, basicamente, é isso mesmo. Não existe a outra coisa. O pessoal acha que tirar raio-x vai dizer se você tem asma ou não. Não, né, gente? O raio-x eu vou ver se eu tenho algum outro processo ali no pulmão. Mas a asma, que é essa alergia, é basicamente a história e o exame mesmo, né? Quantas vezes você chiou, ou quantas vezes você cansa, ou que você tosse. Uhum. Olha, duas perguntas aqui, ó. A Stephanie Espinosa perguntando se as férias escolares amenizam essas doenças. Deve estar se referindo às infecções, né? Isso. Olha, a gente não tem, eu sempre falo que não tem uma resposta fixa, rígida para esse tipo de pergunta. Existem crianças que, quando elas estão nas escolas, estão em tratamento, elas passam muito bem. E existem crianças que chegam aqui até com critério para imunodeficiência mesmo, para deficiência de imunidade, né? Que eu chego a pedir os exames, as dosagens das células que eu falo que são os soldadinhos do nosso corpo. E essas crianças vêm com tudo normal. E, de novo, voltando, eu posso ter como gatilho os vírus.
Essas crianças mais sensíveis, vamos dizer assim, aos vírus, sim, elas podem piorar bastante na escola. Então, quando vem aqui, está sendo tratada, os exames estão ok, já fiz o segundo, terceiro esquema de tratamento e elas não melhoram, eu falo, gente, vamos tirar da escola no período do inverno. Para essas crianças, tá, gente? Não são todas. Tem criança que fica muito bem com o tratamento e vai. E tem criança que não consegue. Daí eu peço para tirar um pouco da escola. Eu falo que eles são para-raios do vírus. Passa o vírus na esquina, eu estou pegando aqui. Isso pode acontecer por questões individuais, né? Você nem precisa ter uma deficiência de imunidade, mas às vezes você tem uma sensibilidade aí mais com os vírus, né? E acaba pegando mais virose. Mas eu não vou dizer, gente, para todas as mães tirarem as crianças da escola no inverno, porque isso não tem nem cabimento. Isso aí são para algumas crianças só. E outra coisa importante, gente, é assim, nós nascemos com um sistema imune inato nosso e nós temos o nosso sistema imune adaptativo. Se eu não colocar essa criança para brincar no parque, brincar com os bichos, rolar na terra, frequentar a escola, eu não consigo também desenvolver esse meu sistema imune adaptativo. Eu preciso disso. Mas essas crianças que eu falo para as famílias, vocês vão colocar na sua balança de custo-benefício. O custo de mandar para a escola já está muito maior que o benefício, essas crianças eu peço para tirar, né? Mas tirar por uns 2, 3 meses, né? Não vai, nossa, agora meu filho nunca mais vai voltar para a escola. Não, não é isso. O seu filho talvez precise sair neste inverno, uns 2, 3 meses, e depois ele volta, né? Então, para os pais não desesperarem com isso. Tem crianças que sim, saíram da escola e ficaram muito bem, voltaram e não tiveram mais nada. Até porque daí o sistema, né, imune adaptativo dessa criança já estava preparado. Né? Pode ser que ele tenha que sair durante 2 invernos? Pode ser. Né? Mas isso não é uma coisa para vocês pensarem, agora eu vou tirar meu filho do inverno. Não, não é isso. Mas dependendo da criança, a gente aconselha. Mas aí, de novo, teria que passar por uma consulta para a gente chegar, e nem é uma consulta. Às vezes eu tenho que passar por 2, 3 consultas para a gente chegar nessa conclusão. Legal, legal. Ó, aqui, a Luana Flores, novamente aqui, ó. A criança com o nariz trancado, né? E mesmo depois de fazer a lavagem não melhora. O que eu faço? Ai, gente, eu falo que a gente tem que ter uma bola de cristal. Assim. Difícil. Então, assim, gente, nariz trancado, a gente abre um leque de possibilidades. Essa questão da lavagem nasal, eu vou falar bem rapidinho, porque eu achei tão bom que isso aí viralizou, né? A lavagem nasal hoje, eu falo que é um divisor de água. Assim. Se vocês conseguem fazer uma boa lavagem nasal com a técnica correta, isso não vai ter nenhum prejuízo para o seu filho e alivia demais. Porque se eu pensar na sinusite, que é o catarrinho que não sai dos meus seios da face, ele fica preso lá dentro, e eu consigo, com a lavagem nasal, tirar esse catarro, nossa, eu vou ter um alívio bem grande. Se eu não tenho alívio, aí eu tenho que investigar o porquê, né? Essa criança, ela tem uma rinite importante, ela tem uma hipertrofia de adenoide, né? Ela está com outro processo aí infeccioso, que eu preciso, às vezes, entrar com mais alguma medicação. Mas, Luana, né? Não desanima. Vai lavando, se não melhorar, traz pra gente ver. Legal, legal. E aí vamos lá, né? Uma pergunta que sempre o pessoal faz, né? Alergia tem cura? Essa também, né? É a pergunta do milhão. Na verdade, é muito fácil de responder. Não tem cura, gente, tá? Eu tenho até dó, porque eu vou ser bem sincera, existem mães que acham assim, se eu fizer o tratamento com a vacina, eu vou curar a alergia do meu filho. Gente, olha só, isso é muito sério. Tem muita gente fazendo, às vezes, eu não vou dizer que não é alergista, não é um médico habilitado para fazer as imunoterapias, existe bastante. E vende a ideia para essa mãe que vai ter cura dessa alergia. O que eu considero cura? Eu considero cura se eu tirasse as minhas células alérgicas e nunca mais fosse ter alergia. E, infelizmente, isso a gente não consegue. Mas eu vou dizer uma coisa legal para vocês. Nós temos controle, tá? Se eu tenho um bom controle da minha alergia, com tratamento, com imunoterapia, eu vou ter uma vida absolutamente normal, tá? Então, a cura, no sentido médico da palavra cura, a gente não tem. Mas o controle eu tenho. Tanto que a idade adulta, geralmente, a asma vai embora, tem uma parcela que ainda vai ter, mas a maioria vai embora. E a rinite eu consigo controlar muito bem, com controle do meu ambiente. Então, lógico, né? Se eu estou tratando uma rinite, eu tenho alergia a ácaro, eu não vou ficar rolando no tapete da sala. Aliás, eu nem vou ter tapete na minha sala, né? Então, eu tenho que ter esse ambiente propício
para que eu não fique tendo uma crise atrás da outra, né? Então, se eu tenho um ambiente controlado, estou usando meus remédios, teoricamente, se vocês chamam de cura a falta de sintoma, eu vou ter a falta de sintoma. Agora, a cura, no termo médico da coisa, não, né? Eu falo para as mães, gente, o filho vai viver 200 anos, vai ser 200 anos, ele vai ter as célulazinhas ali de alergia. Então, cura nesse sentido não tem, mas eu tenho controle, né? O controle tem com bons tratamentos aí, com tratamentos adequados e bem indicados também, né? Então, já que a gente está falando de tratamento, né, e você já começou a falar, a higiene ambiental é uma coisa importantíssima, né? Vamos falar um pouquinho disso daí, né? Como que tem que ser a casa, né, ideal, né, dessas pessoas alérgicas, com alergia respiratória, com asma, com rinite. Vamos falar um pouquinho desse cuidado do ambiente, né, Elke? Tá, então assim, gente, eu tenho duas coisas para falar para vocês. Uma é cuidado com o meu ambiente interno. Claro, eu já sou alérgica, eu tenho alergia a ácaro, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar reduzir ao máximo o ácaro de dentro da minha casa. Tirando o quê? As coisas que o ácaro gosta. Então eu vou tirar o meu tapete de pelo. Ai, doutora, mas é um tapete antialérgico. Gente, não creiam nisso, né? Eles passam um produto lá que evapora em 30 dias e o ácaro vai voltar. Então, tira aquele tapete de pelo. Se você quiser colocar um tapete de EVA, de borracha, pode colocar, que dá para jogar uma água. Forra o teu colchão, teu travesseiro com capa anti-ácaro. Tira a tua cortina, põe um painel que dê para passar pano. Ou lava, não posso tirar a cortina agora, lava a cortina a cada 15 dias. E pano úmido, não é nada de vassoura, espanador de pó. Tudo que levanta poeira não vai dar. O aspirador de pó ajuda e o pano úmido ajuda bastante também. Se vocês tiverem um bolor, um mofo na parede, vai lá com água, metade água, metade boa, né? Tira o bolor da parede. Então, esses cuidados dentro da minha casa, eu preciso ter, né? Senão eu falo que vai ficar enxugando gelo, vai estar gastando dinheiro com remédio caro e não vai conseguir controlar. E o outro ponto que eu queria falar, só um pouquinho da prevenção da criança. Então, aquele bebê que nasce, gente, e já nasce numa família, vamos dizer, de alérgico, como é que eu faço meu filho ficar menos alérgico, com menos chance de ser alérgico? Põe o menino para brincar no parque, tá? Eu preciso que ele tenha contato com natureza, com bicho, com planta. Nossa, a doutora Elke mandou esfregar a criança no barro. Não, não é isso, gente. Olha o bom senso, porque as pessoas falam umas coisas e não acreditam. Vai para o parque com a criança, deixa pegar na areia, deixa pegar na terra, né? Tem mãe aqui que chega, que o filho diz que ela não deixa ir para o parque. Fala, gente, pelo amor de Deus, põe a criança no parque. Aleitamento materno, tá? A gestante que tem uma boa dieta, aquela dieta saudável, sem ultraprocessado, ela também vai ser uma gestante saudável que vai passar isso para o filho dela. Então, dieta saudável na gestação, aleitamento materno, contato com natureza, contato com animais de pelo, isso é um trabalho bem importante na Europa, crianças de fazenda, são aquelas que conseguem, mesmo com uma carga genética, elas conseguem, às vezes, ser menos alérgicas ou até nem desenvolver, comparando com as crianças da cidade. Então, eu tenho esse cuidado com a criança quando ela nasce, de expor ela ao meio, claro, com bom senso, né, gente? De expor ao meio. E tem, tudo bem, eu já desenvolvi alergia, agora já foi. Então, eu já estou alérgica, né? Quando eu falo alérgica, gente, é um teste positivo com os meus sintomas, tá? Eu já estou alérgica, então eu tenho que cuidar dentro da minha casa, focar naquilo que eu tenho alergia. E tentar tirar aquilo do meu contato, né? Do meu contato diário, né? Legal. Ó, a Paty Weiverberg aqui, ela pergunta assim, tosse pela manhã ao acordar é sinal de rinite e sinusite? Então, a tosse, gente, ao acordar, nós temos que ver quantos meses está tossindo, quantas vezes tosse por semana. A gente começa a pontuar isso aí. Mas sim, se eu tiver uma tosse crônica toda vez que eu acordo, né? Ou espirros, eu posso pensar numa rinite. Mas eu também não posso esquecer da asma. Se todo dia que eu acordo eu começo a tossir, ou quando eu vou dormir eu começo a tossir, e isso começou a interferir no meu dia a dia, eu tenho que também pesquisar asma. E mais uma coisa, eu tô puxando a sardinha para alergia, mas a pessoa que tosse todo dia, ela tem que investigar primeiro, da onde vem essa tosse. Eu posso estar falando de problemas pulmonares, doenças pulmonares, outras também. Agora, se você me perguntar, a rinite faz tosse quando deita? Sim. A rinite é aquele catarro de novo que está preso ali. Se você deitar, você vai fazer com que esse catarro faça o quê? Que ele fique gotejando pela sua garganta.
Então, é a famosa história, o pulmão está limpo, mas eu estou vendo aquela secreção esverdeada gotejando. Aí você pode ter tosse. Mas a tosse da sinusite, gente, é assim, eu estou resfriada, ou eu tenho uma rinite, eu começo a ter tosse, aquela tosse se arrasta por mais de 10, 12 dias, aí eu acendo alerta para sinusite. A tosse crônica diária, eu tenho que investigar, né? Ó, o Hildegard Ferreira, ele perguntou aqui, tem cura com gotas ao invés de injeções? Eu acho que ele está falando por via oral ao invés de tomar as vacinas, né? Exatamente. Ó, a imunoterapia, muitas pessoas acham que é uma vacinação. Não é. A imunoterapia é um tratamento que dura de 3 a 5 anos, né? E ela tem dois tipos, né? Um tipo que é a imunoterapia sublingual, que você tem as gotas debaixo da língua, e eu tenho imunoterapia subcutânea, que é a injeçãozinha debaixo da pele. Eu falo injeçãozinha, gente, porque o pessoal morre de medo. É uma injeçãozinha mesmo, porque é com agulhinha de insulina e ela é né? Ela é subcutânea, ela não é intramuscular. Então, são os dois tipos de tratamento. E dependendo de cada caso, hoje em dia ela está muito já desenvolvida a sublingual. Então, para asma e rinite, elas são bem seguras. E aí vai ao gosto do freguês. Se eu prefiro pingar quase todos os dias umas gotas debaixo da minha língua, ou se eu prefiro uma vez na semana fazer a subcutânea. Mas as duas são muito boas. Viu? Hoje em dia estão bem padronizadas. Assim. E tem uma boa resposta, né, Elke, com esses novos... Tem. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou muito clara assim, com as famílias. Se eu pegar 100 pessoas, de 80 a 90 vão ficar muito bem. Pode ser que uns 10 a 15% fiquem mais ou menos. Mas a grande maioria se beneficia muito da imunoterapia, sabe? Mas ela tem que ser bem indicada, né, gente? Outro dia eu peguei um paciente que veio aqui com uma imunoterapia assim, ó. Cachorro, cavalo, ovo, camarão, peixe, isso não existe. A imunoterapia tem que ver quais são os 2 alérgenos mais importantes, aqueles que me provocam mais, e colocar no máximo de 2, estourando 3 alérgenos por vacina, tá? Então, eu estou pegando umas vacinas de 15 alérgicos, 10 alérgenos, aí não vai funcionar, né? Uma boa imunoterapia tem que ser bem indicada, com produtos de qualidade, tem que ter um médico alergista acompanhando, né? E de preferência, um médico alergista, gente, que tenha a especialidade registrada, que seja parte da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, porque tem muito absurdo por aí, né? Então, assim, quando bem indicado, é um tratamento excelente. Excelente. Legal, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando no final aí da nossa live, né? Eu queria aí primeiro estar agradecendo aí bastante gente que está aí, tá? Dizer que a gente aqui no Artemis, né? A gente tem bastante desses exames aí, né? Que a gente faz na parte alérgica, então a gente dá um apoio bem legal, essas dosagens de IgE, né? E a maioria dos exames de laboratório relacionados à parte de alergia a gente tem lá, né? Então, se você precisar de alguma coisa aí, seu médico pedir, pode procurar lá a gente está sempre atendendo vocês da melhor forma possível, tá? Bom, pessoal, Elke, então, eu acho que abordamos aí as partes principais. Se a gente deixasse, a gente fica falando 3 horas aqui de alergia. Alergia, né? Eu adoro falar de alergia, a gente fica aqui a noite E eu acho que a gente tem que fazer uma outra aí, focando outros tipos de alergia, né? Talvez um pouco de alergia alimentar, alergias cutâneas, mas a gente marca outras lives, né? Até porque, para quem estava com medo de fazer live, você tá bem tranquila aí na câmera, gente, aí, né? Eu nunca fiz, né? Essa coisa de ficar falando com o celular, é uma coisa diferente. Mas foi bem interessante, o que precisar eu estou aqui, a gente discute de novo, né? Legal, muito bom. Ô, Elke, ó, então fala aí pro pessoal, aonde que o pessoal te encontra, onde que você trabalha, o pessoal Gente, que de repente te conheceu hoje, fala um pouquinho aí para eles. Eu estou na cidade de Dourados, gente, Mato Grosso do Sul, né? Eu tenho um consultório aqui, tenho a página aqui no Instagram, doutora Elke Mascarenhas, tem no Facebook também, o que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição, tá bom? E foi um prazer muito grande, eu gostei bastante. Eu acho que o conhecimento, né, a transmissão do conhecimento tranquiliza, informa a população, e eu acho que às vezes abriu umas portinhas aí para muita gente falar, poxa, será que eu tenho realmente então uma asma, uma rinite? E para isso procurar ajuda. Independente, claro, né, gente, com qualquer colega, alergista, os pneumologistas estão aí também, mas o importante é tratar, né? A asma é uma doença grave, tem que ser tratada e tem que ser levada a sério, tá bom? Uhum.
Então tá, pessoal, olha, então muito obrigado, foi uma audiência enorme hoje aqui, nessa hora aqui, estamos com 32 pessoas ao vivo nesse momento aqui, tá? Obrigado mesmo pela excelente audiência na live de hoje, como eu falei, quem chegou agora, ou quem perdeu o começo, ou quem quiser assistir essa live novamente, quiser assistir ela inteira, daqui a pouquinho ela tá aqui no Instagram, amanhã no canal do YouTube do Artemis Laboratório. Se você gostou dessa live, lá tem mais de 50 lives sobre N tipos de doenças de saúde, tá? Várias coisas interessantes. Então vão lá no nosso canal, dá uma olhada lá no que vocês vão estar encontrando, que é bem interessante, tá? E normalmente toda quinta nós estamos aqui, tá? Então, pessoal, muito obrigado, Elke, brigadão por essa parceria aí, foi um tá? prazer. Muito bom. Prazer foi meu. Então tá, pessoal. Então tá, uma boa noite, tá? Precisando, eu tô sempre lá no Artemis, tá? Tanto lá no Dourados Medical Center, lá na sala 411, quanto lá na Hildabergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, do lado do Pax Primavera. Precisando de qualquer coisa, podem me procurar lá, que eu tô sempre lá. Tá, pessoal? Então, boa noite, Elke, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada.